Salve Maria, é um vídeo rápido, certo aqui? Sem debates, sem nada. Já fiz outros vídeos sobre Karl Marx, sobre o Manifesto Comunista, esse tipo de coisa. Eu farei outros vídeos sobre Hegel, né? Sobre Descartes, sobre esses outros. Farei depois, no momento não, certo? Pesquisar mais a fundo. Já estou estudando há algum tempo sobre isso, vou aprofundar e depois falarei sobre esses outros. Ainda sobre Karl Marx, sobre a Escola de Frankfurt, esse tipo de coisa. A gente vai estar aprofundando em outros momentos. Mas muitos dizem, Jesus era socialista, a Igreja Católica, o cristianismo, ele também é comunista, e o comunismo é a mesma coisa que está lá em Atos dos Apóstolos, que fala que eles tinham tudo em comum, vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso mostra o comunismo, não. O comunismo não é questão de colocar tudo em comum, não tem nada a ver. A gente faz a junção de uma palavra, deduz e acha que é aquilo. Não. O comunismo, ele tem ideologias, ele tem ideias, ele tem ações, ele tem uma história. E o que nós vemos na história do comunismo são milhões de mortos. Não é milhares, não é centenas de milhares, são milhões de mortos. E sem nenhuma razão. Mortos mesmo. Aí alguns querem colocar na conta, diz assim, mas a Inquisição isso, a Inquisição aquilo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Inquisição, dê uma olhadinha, tá bom? Farei outros também. É como você comparar uma formiga com o planeta Terra. O número de mortos da Inquisição, seja lá qual for o motivo, e o número de mortos pelo comunismo. É como se fosse comparar uma formiga com o planeta Terra. E você dizer que Jesus é socialista, porque ele estava no meio do povo, porque ele amava os pobres, é algo totalmente desproporcional. É até uma ofensa, se duvidar, uma blasfêmia. Se você não tiver muita consciência, é por ignorância, mas se tiver, se torna uma blasfêmia, uma maldade mesmo. Desonestidade intelectual. E se disser cristão, pior ainda. Porque a igreja condenou o comunismo por várias vezes, em vários documentos. O próprio Concílio Vaticano II não tem um documento condenando, mas nos rodapés dos documentos do Concílio Vaticano II está bem claro lá as citações dos textos que são totalmente contra o comunismo. O comunismo ele vai propagando, né, o ateísmo, vai propagando os contravalores, como o aborto, como a questão da ideologia de gênero, que vai sendo manipulado dependendo do país para outro. Ou seja, uma total dessacralização, ou seja, um desrespeito àquilo que é sagrado, onde se matou milhares, né, de padres, milhares de freiras, milhares de católicos. E os países comunistas continuam perseguindo os cristãos. Olhe para a Coreia do Norte, olhe para a Rússia, olhe para a China comunista, parte da China comunista, olhe. Você acha que isso é modelo? Nenhum país comunista, ele tem esse respeito pelo cristão. Aliás, tem um ódio, uma aversão e persegue. E a gente fala assim, não, mas tinha tudo em comum. Eles tinham os seus bens todos por iguais, tudo era de todos. Porém, qual é o sistema do comunismo? Né? E não tem comunismo em nenhum lugar do mundo, no sentido de que ele deu certo. Ele deu errado. Em todos os lugares ele deu errado e tem dado errado. O único resultado do comunismo é sangue, morte, engano e ditadura. E comparar isso com o cristianismo é brincadeira, né? Brincadeira mesmo. De muito mau gosto. Aonde aqueles que se dizem comunistas, eles querem dizer o seguinte, me deem poder. Eu sei como distribuir os bens. E as pessoas dão poder, como fizeram com Hitler, que é uma outra face do comunismo, embora alguns falem fascista. Eles, no caso, ele estava compactuado com a Igreja Católica com total desinformação. Os comunistas matam uns aos outros, até os líderes comunistas são mortos pelos comunistas. Os líderes, os grandes líderes mundiais foram mortos pelos próprios comunistas. E isso para eles não pesa nada, porque o comunismo é uma psicopatia.
Entenda, comunismo, pensamento comunista. Estou dizendo que você que tem um pensamento comunista é um psicopata, não. Entenda bem, vamos aprender a ouvir as palavras. Mas você pode ser vítima dessa ideologia terrível, aonde você acha que está defendendo um grande ideal e vai sendo vítima dele. Se você ler o livro negro do comunismo, você vai ver o terror que é o comunismo. Um terror. Então você, como católico, não pode apoiar partidos ou ideias comunistas. Pode no sentido de ser livre, mas dizer que é católico de verdade, apoiando ideias esquerdistas, abortistas, a favor do ecologismo falso, não o ecologismo verdadeiro que a igreja sempre apregoou, mas um ecologismo falso, mentiroso e usado para uma nova ordem mundial, para os poderes globalistas. Aí se cria uma crise, se cria um problema mundial, depois um imposto mundial, tudo isso em vista de um governo mundial. E isso é muito denunciado no livro O Poder Global, Religião Universal, do Monsenhor Senahura, que já faleceu. Já indiquei em outros momentos este livro. Então estejamos atentos, possamos estar atentos, perdão pelo erro do português. Porque às vezes a gente coloca como herói os assassinos. E nós muitas vezes assassinamos aqueles que de fato são heróis. Reflitamos sobre isso. Nada a ver tem cristianismo com comunismo. Isso não é um pensamento cristão. E menos ainda de alguém que se diz que estuda alguma coisa que presta, né? Isso é desonesto. Embora você seja ateu, seja um ateu que preste. Não fique mentindo, não. Quer ser ateu? Seja ateu, mas fale a verdade. Use os argumentos de ateísta. Não fique colocando... Você que é agnóstico também, faça a mesma coisa. Não fique colocando catolicismo nivelado. O que nós temos são pessoas que se infiltraram na igreja, marxistas, comunistas, e planejaram isso muito bem há décadas. Entraram nos seminários, fizeram a maior bagunça às décadas, e hoje nós temos paróquias entregues ou totalmente ao pensamento da teologia da libertação, ou pelos filhos das ideologias da teologia da libertação, ou então meio lá, meio cá, coisa meio morna, né? Que é triste também. Mas são raras as paróquias que têm homens de fibra, homens valorosos, homens corajosos que anunciam a verdade com a vida, com a alma e com a sã doutrina. Isso cada vez está mais raro. É triste, né? Você ir para uma homilia, o que você escuta lá mais parece um discurso político, de raiva e de revolta. Rezemos pelos nossos padres. Eles precisam do nosso apoio, da nossa oração, do nosso jejum, do nosso sacrifício, unido ao sacrifício de Cristo, que é o único e perfeito sacrifício. Vamos parar de falar mal dos padres e vamos rezar mais por eles. Mas infelizmente nós encontramos assim as nossas homilias, tantas pregações vazias, um amor que não é o amor de Cristo, é um amor falsificado, pirata, um amor vagabundo mesmo, que não é o amor de Cristo. É um amor que leva as pessoas à imbecilização, leva as pessoas ao vazio, leva as pessoas à mentira, leva as pessoas a estarem anestesiadas no seu pecado. E entrar em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e outras doenças psíquicas, doenças da alma. Por quê? Se prega um falso amor, uma falsa misericórdia. Tudo pode. Pode usar anticoncepcional, pode usar camisinha, pode abortar, pode roubar, pode ser desonesto, pode vender voto, tudo pode. Isso tudo pode, infelizmente, tem penetrado no pensamento de muitos paroquianos, em muitos de grupos de oração, que se dizem do fogo e fica escravo do fogo das suas paixões, do fogo da mentira, do fogo da fofoca, do fogo do engano. Tenhamos cuidado. Isso é muito perigoso. Comunismo, teologia da libertação. Claro que nós sabemos que o Papa Bento XVI, outros, como São João Paulo II falou, que existe também um princípio bom, né, uma questão boa da TL. Mas essa teologia da libertação boa na prática, nós só vemos no sentido estrito da palavra nos santos. E essa é a verdadeira teologia da libertação, né? Perdão, aquilo que os santos viveram. Mas esse lixo de cunho marxista nunca teve nada de bom. Nunca.
O desejo talvez seja até bom, mas misturado com maus desejos, com princípios não bem fundamentados, errôneos, vira um desastre. Vira um desastre. E muitas vezes colocam São Francisco como baluarte dos seus ideais, do ecologismo, do governo mundial, do comunismo. São Francisco não é baluarte dessas loucuras, não. Era um homem orante, um homem de sacrifício e um católico fidelíssimo à Santa Igreja. E não fidelíssimo às ideologias, como essa da teologia da libertação e essas teologias modernistas, que tudo pode. Paz e amor, bicho. Não é essa a Igreja Católica. Eu sempre digo, né? Sempre não, algumas vezes. Você olha para o colégio, você vê os apóstolos, ali os 12, Judas traiu, os outros também tiveram suas fraquezas. Mas quando você olha para a igreja, se você vê, por exemplo, digamos que milhões de pessoas infiéis fazendo tudo o contrário, incluindo os mais altos, né? O alto clero ou não, ou até incluindo eles, digamos que você veja tudo torto. E se você vê um pequeno povo, como falava o Papa Bento XVI, enquanto cardeal, Papa Emérito Bento XVI, um pequeno povo, um pequeno rebanho, é ali que é a Igreja Católica de verdade. Não é a maioria, a Igreja não é democracia. A Igreja é o corpo de Cristo. Você deve imitar quem, Oséias? A maioria ou a minoria? Nem a maioria, nem a minoria. Você deve olhar como é o Evangelho, o que é a doutrina de sempre, o que os santos viveram, o que a tradição nos passa. A esses imite, a esses obedeça, aos outros não. Fuja. Fuja como o diabo foge da cruz desses falsos pastores. Tenhamos sabedoria. Vamos rezar por eles também, ajudá-los. Mas nunca obedecer àqueles que promovem a mentira, que já venderam há muito tempo a sua alma ao encardido, em nome e em benefício próprio. A esses não. A esses, se obedecermos, estaremos obedecendo ao inimigo, à primitiva serpente, a Satanás. Devemos obedecer à Santa Igreja, una, católica, apostólica romana. De fato, se alguém que recebeu o ministério dado pela igreja, ele te manda pecar, essa obediência não te faz santo. Se te manda abortar, se te manda usar anticoncepcional, se te manda ter relação com tua namorada, esquece. Esquece. Obedeça não. É preferível obedecer a Deus que a esses homens que não estão guiados de forma alguma pelo Espírito Santo. Continuam sendo homens que foram ungidos, mas que jogam e cospem na unção, a qual receberam. A esses não obedeçais. Osés, tu é um leigo meia tigela. Sim, sou. Mas eu e você devemos procurar obedecer o que a igreja, por excelência. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Mas quando Jesus fala isso, é falando daqueles que estão unidos de fato ao que Cristo ensinou. Se ensinar bobagem, maluquice, reza, faz penitência, faz jejum, mas não dá bola não. Bola pra frente. Para esses aí não dê bola não. Um abraço.